Graça e a paz seja com todos, queridos, amém? Estamos aqui com mais um vídeo. A você que é novo aqui no canal e ainda não viu nossos vídeos, vai lá, se inscreve, dá um joinha, né? Para que a palavra do Senhor chegue a mais vidas, queridos. Hoje eu quero trazer uma palavra maravilhosa para você, mas também de alerta para nós, né? Algo que eu me questionei a mim mesmo acerca desta palavra aqui, e eu sei que Deus irá, aleluia, tocar em você também. Tava eu conversando, querido, com nosso pastor quinta-feira, né? Nós estávamos conversando e ele tocou algo que me chamou a atenção, e uma frase que eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, né? Quando ele falou de que quando nós pegamos aquela palavra e dizemos que Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E nós sabemos que esta palavra, ela é para toda a humanidade. Mas só que nós cristãos, queridos, nós cristãos não, vamos dizer assim, nós crentes, pegamos esta palavra e jogamos e colocamos ela num contexto só para nós, de que Jesus ele morreu na cruz do Calvário só para aqueles que nele está servindo, para o mundo não. Nós fazemos, queridos, acepções de pessoas, certo? Nós vivemos em um mundo de fatos. E eu prestando atenção nisso, eu fui buscar uma palavra e Deus me deu uma, e os irmãos da nossa igreja, né, que é da Assembleia de Deus no São Pentecostal, eu já trouxe essa palavra ali na igreja, mas eu quero reforçar para nós de novo. A palavra de hoje se encontra em Lucas, no capítulo 14, versículo 1, que tem como título A Cura de um Hidrópico. Algo mais eu estarei explicando o que é hidrópico, né? Talvez você está questionando o que é isso. Então vamos lá. Lucas 14, versículo 1, aqui, diz o seguinte: E aconteceu que, ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estava observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus dirigiu-se aos intérpretes da lei e aos fariseus e fez-lhe um questionamento: Não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, curou e mandou que ele fosse. Em seguida virou-se para ele e perguntou: Qual de vós, se um filho ou um boi cair no poço, não tira logo, mesmo sendo sábado? E isto nada puderam lhe responder. Pois bem, queridos, nós estávamos conversando acerca disso e eu fui buscar uma palavra sobre esse tema. O de interessante é que Jesus ele andou aqui na terra, ele não pregava placa de igreja. Ele não pregava acerca de uma religião, não. Ele anunciava o reino de Deus. Ele anunciava a restauração do coral da grande adoração a Deus. Então Jesus ele começou o seu ministério aos 33 anos. Porque lá em Israel, quando um homem ele só passava a ser maior de idade, não era aos 18 anos. Era aos 31 anos de idade, então um homem ele passa a ser considerado maior de idade. E Jesus ele seguia a cultura da onde ele nasceu, mesmo ele sendo Deus, mas ele também era 100% Deus, mas também era 100% homem. Então ele tinha que começar o seu ministério aí só quando fosse maior de idade. Ele começou o seu ministério anunciando a volta do reino de Deus e as maravilhas. E nisso, querido, os sacerdotes daquela época, eles não gostaram disso.
porque tinha ele na mente de que Jesus era um fanático, de que Jesus queria implantar no meio de Israel uma nova religião fora do judaísmo, de que Jesus estava querendo colocar na cabeça de Israel de que seguir a lei de Moisés era coisa de gente que não tinha o que fazer. Então eles se empenharam em querer calar a boca de Jesus. Eles se empenharam em fazer com que Jesus desistisse daquilo. Mas eles nunca acharam argumento. Mas eles nunca pegavam Jesus no ato de erro. Todas as vezes que ele ia lá, Jesus estava curando. Jesus ele estava ensinando. Jesus ele estava mostrando as maravilhas do reino de Deus, coisas que Moisés colocava na sua lei. Mas por quê? Você pode perguntar, mas por quê? Se Jesus ele estava seguindo a lei, se Jesus estava pregando as mesmas coisas que Moisés ensinou na lei, por que ele seguiu? Porque Jesus ele se intitulava seu próprio Deus. E ao mesmo tempo seu filho. Então eles tinham na cabeça, usando as próprias frases dos fariseus, que Jesus era o próprio filho de Belzebu aqui, querendo enganar os judeus. E eles passaram a se empenhar em acabar com Jesus. Querido, presta atenção, de que sempre eles armavam uma estratégia para pegar Jesus, mas os bichinhos cometeram um erro. Cometeram um erro grave. Sabe por quê? Lucas ele vai nos dizer que no capítulo 14, o versículo 1, Jesus é convidado para entrar em uma casa. Quando ele é convidado para entrar nesta casa, o sacerdote ele diz: ei, Senhor, vem lá comigo. Minha esposa fez algum cuscuzinho lá com um ovozinho frito, um café que mimo. Vem lá, entra na minha casa e vem comer. Meu irmão, não convido crente para comer não, querido. Se você tá vendo esse vídeo, não convido não, que o prejuízo é grande. Não convido nós para comer não, que o prejuízo é grande. Então, querido, convidaram Jesus. E Jesus era daqueles que ele não negava convite. Mesmo o caba sendo crente ou não. Mesmo o caba sendo sacerdote ou não, mesmo o caba sendo rico ou pobre, não, Jesus ele não fazia acepção da pessoa. Então sigam meu raciocínio agora aqui, aleluia, eu quero enquadrar a nossa conversa, aquilo que o pastor colocou para mim e o que eu pude aprender com isso, de não fazer acepção, queridos. Muitas das vezes quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos, passamos a ser cristão de uma certa denominação, nós parece que entra em um continho de fada, certo? Sabe, Alice no País das Maravilhas, em que eu entro naquele buraco, então a minha vida passa a ser o que tem dentro dele, o que tem fora, acaba, morre. Para mim não aconteceu, era outra coisa que se passou. Querido, deixa eu dizer um negócio a você aqui. Nós achamos que aquela pessoa que não é da mesma religião que mim, ele se torna um impuro. Certo? Deixa eu seguir o meu raciocínio aqui. Eu quero colocar isso também, que você siga comigo. Nós não devemos, queridos, abandonar aquele amigo, aquele vizinho, aquele parente, pelo simples fato de que ele não faz parte da mesma religião que eu, que ele não faz parte do mesmo segmento que eu. Ah, mas irmão Emerson, lá em capítulo, no Salmo capítulo 1 e os versículos em diante, nós usamos sempre esse argumento para se defender. O salmista ele diz que nós não devemos sentar à roda dos escarnecedores. Mas se você vamos parar e vamos raciocinar o que era que o salmista estava querendo dizer quando os que estão sentados à roda dos escarnecedores. Primeiro, escarnecedor, quando ele fala, é a prática do pecado.
aqueles que praticam o pecado, é aqueles que estão fazendo o pecado. Ou seja, o salmista estava dizendo: meu filho, não se senta à roda dos escarnecedores. Ele não estava dizendo: meu filho, não converse com um pecador, não se sente para conversar com um pecador, não pare para comer na mesa com um pecador, não beba na mesmo copo que um pecador. Não, o salmista não estava dizendo isso. Ele estava dizendo: ei, não pratique o pecado que ele pratica. Não siga na mesma linha de pecado que ele. Ei, o salmista estava dizendo isso. Ele não estava dizendo para você abandonar teus amigos que não são cristãos. Ele não estava dizendo para você rejeitar tua família que não são cristãos. Ele estava dizendo: ei, não pratique o que eles pratiquem, mas também não abandone. Certo? Tem que parar, queridos, para raciocinar isso. Nós vivemos num conto de fadas. Eu estava essa semana vendo um vídeo de uma pastora, certo? Ela faz parte de uma igreja que segue um raciocínio totalmente diferente, né? E nós, cristãos pentecostais, não acreditamos. Vamos dizer assim, não acreditamos, mas eu respeito a forma de visão deles, né? Assim que eu creio que eles também respeitam a nossa. Eu parabenizo também a boa obra que eles fazem para os jovens, mas nós temos, eu tenho o meu raciocínio do que eu aprendi, que não é certo o modo deles, né? Talvez eles também achem que o meu também não é. E então a pastora da Bola de Neve, ela estava dizendo que, olha, vocês nordestinos, certo? Vocês cristão nordestino são muito idólatras, mas são crentes idólatras daqueles fajutos, e somos mesmo, queridos. Ela disse: vocês colocam uma frase no peito de amar ao próximo como a si mesmo, mas ao mesmo tempo não amam, e não amamos mesmo não, queridos. Nós entramos dentro de 4 paredes, colocamos uma placa na frente daquelas paredes, por trás daquela parede para cá, as coisas é do bom, é do melhor, tudo deve acontecer de bem para mim. Mas da frente da placa para lá, tudo vai pro inferno. É assim? Ei, deixa eu dizer um negócio aqui. Jesus, ele entra dentro da casa do sacerdote. Quando ele entra dentro da casa do sacerdote, o sacerdote ele tinha armado um teatrinho dentro daquela casa para querer pegar Jesus. Porque o primeiro raciocínio deles tinha 2 pontos para querer pegar Jesus. Primeiro, se Jesus rejeitasse o convite dele, se ele chegasse para Jesus e dissesse: Senhor, vem comigo comer lá em casa. Jesus dissesse: não, eu não vou, meu filho, eu não posso. Então ele ia dizer para Jesus: mas o Senhor prega o amor ao próximo. Está rejeitando o meu convite pelo simples fato de eu não concordar com o que o Senhor prega. Eles iam apontar para você: tá aí, olha, ele prega isso e aquilo, mas não vive. Era o simples fato. Mas Jesus não. Jesus abriu um sorrisão e disse: ixi, meu filho, eu vou comer, eu vou agora. Ó, escuta aqui, a barriga roncando. Vamos logo, meu filho. Mas a segunda coisa, certo? Segundo, eles tinham armado um teatrinho lá dentro. Se nós não pegar ele no rato da rejeição, nós pega ele lá dentro. Ei, eles tinham colocado um homem hidrópico, doente de hidropsia. O que é hidropsia? Talvez você nunca ouviu falar desta palavra, talvez está ouvindo agora, né? Ou já ouviu, mas não sabe o que significa. Hidropsia, queridos, é uma doença que dá no ser humano, que causa inchaço, certo? Talvez você já tenha visto uma pessoa com uma perna maior do que a outra, mais inchada, e a outra não. Talvez você já viu uma pessoa com o pescoço inchado, qualquer parte do corpo, e naquela parte que está inchada está oleoso, né? Tem uma água escorrendo. É uma doença que dá na carne, que ela incha. Isso já é o sangue ele se desunerando, e
e a carne no processo de aprodejamento. É uma doença horrível. E Lucas, ele vai dizer que aquele homem estava hidrópico. Lucas, ele não diz qual era a parte dele que estava inchada. Eu quero imaginar que era apenas uma perna, ou mais horrível que todo, seja o corpo todo. Aquilo estava numa situação deplorável. Então eles colocam aquele hidrópico ali na frente, né, no mesmo ambiente que Jesus ia comer, para que querer conciliar Jesus e ao mesmo tempo querer pegar ele no ato de um erro. Então Jesus chega, olha para aquele homem, olha para eles já apreensivos, esperando Jesus, porque era sábado, lembrando que era um sábado e Jesus estava na casa de um sacerdote, certo? Ao mesmo tempo que era um sábado e era um sacerdote, era uma afronta ao sacerdote. Então Jesus chega para ele e diz: olha, antes de eu curar esse homem aqui, é lícito eu curar ele no sábado? Mas antes que você me responda, deixa eu questionar aqui. Ei, eles já prepararam a armadilha, o bote para dar em Jesus. Quando Jesus pergunta: é lícito eu curar ele? Jesus: é claro, o Senhor não conhece a lei. O Senhor se diz o Filho de Deus e não conhece a lei. Jesus, antes que ele dissesse isso, estava na mente, mas não veio a boca. Antes que viesse a língua, Jesus questionou: mas peraí, mas se você tiver um boi ou um filho que cair dentro de um buraco, por que sábado vocês vão deixar morrer? Quando Jesus disse isso, queridos, eu imagino que aquele hidrópico já estava no estado terminal. Jesus disse: eu não vou deixar ele morrer, porque simples fato de ser sábado. Jesus chega perto daquele hidrópico e Lucas disse que ele curou e disse: meu filho, vá-se embora. Maravilhado, aquele homem saiu. Ei, lição disso, querido: não rejeite aqueles que te ajudaram quando você estava no poço. Mas não, Emerson, eles não são cristãos. Não queira saber disso. Seu ser humano. Ele disse: ame o teu próximo como a si mesmo. Ele não disse: ame o teu próximo da tua igreja, ame o teu próximo da tua religião, ame o teu próximo. Não, ei, ame o teu próximo como a si mesmo. Tem aquele amigo que você não viu há mais tempo, dá uma ligada para ele. Diz: meu amigo, vamos marcar um encontro, vamos tomar um café aqui em casa, vamos tentar passar para ele, querido, que Cristo te mudou, que Cristo te transformou. Lucas, quando ele aceitou a Cristo, Lucas não era cristão, Lucas não seguia a religião, não, mas foi através de Paulo que Lucas foi transformado. E sabe por quê? Eles lá atrás, eles eram amigos de universidade, estudaram com Gamaliel, e no tempo que eles estudavam, nós conhecemos que Paulo era um homem agressivo, Paulo era um homem esquentado. Lucas já era na dele, mas também não era cristão, não seguia a religião. Então ele encontra Paulo pouco tempo depois, e Paulo não quer saber se ele era cristão, se ele era religioso, não. Paulo queria saber que ele era o seu amigo e que ele era um próximo como a si mesmo. E através dessa sinceridade de Paulo, Lucas se transformou e tornou um dos maiores intérpretes da história de Jesus aqui na terra. Fique com esta palavra, queridos. Eu creio que Deus irá, aleluia, transformar a vida através do teu amor ao próximo como a si mesmo. Amém? Fique com a paz, a graça seja